bem recolhê-la. Então nós temos que entender, né? Aliás, temos que tentar entender. Por quê? Porque você sabia por que é tão difícil a dor da perca ou da separação? Alguém poderia arriscar e me responder? Por que você acha que é tão difícil a dor da separação? Por que você acha que é tão difícil quando a gente perde alguém que a gente ama? Eu vou explicar para você por que é tão difícil. Porque o homem e a mulher não foi criado para morrer. Você sabia disso? Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que havia uma árvore no meio do jardim, que era a árvore da vida, e eles comeriam daquela árvore e viveriam para sempre. Então o homem foi criado no propósito de viver eternamente, mas por causa do pecado, a morte, ela então passou a reinar sobre a terra. Então as pessoas começaram a ter morte física. Você sabia que existem 3 tipos de morte? Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, Jesus pode ressuscitar como ressuscitou a Lázaro. A morte espiritual, Jesus também pode fazer a obra e também reavivar a pessoa. Mas a morte eterna não tem mais jeito, Tiago. A morte eterna não. Quando a pessoa morre eternamente, quando eu digo morrer eternamente, é quando a pessoa morre sem Cristo. Morreu sem Cristo, não tem jeito. É ensinado na Igreja Católica sobre o purgatório, né? Isso tudo é mentira. Se fosse verdade, o texto diz que, na verdade, o texto fala da parábola do rico e Lázaro, e você encontra o rico falando assim: Senhor, Pai Abraão, permita que eu vá avisar os meus irmãos o lugar de tormento que eu vivo. Aí Abraão fala para ele tem os profetas e tem as leis, ou seja, os profetas que pregam e a lei e a palavra, que ouçam a lei, que obedeçam a lei, que ouçam e obedeçam os profetas. E daí depois você vê e fala assim: então permita que Lázaro refresque a ponta do dedo. Essa parábola, ela é real, sabia? Porque quando você lê na Bíblia havia, é porque existiu. Por exemplo, a história de Jó. Existem alguns cientistas aí que tentaram contestar a história de Jó, dizendo que não é uma história verdadeira, e sim uma história fictícia e mentirosa. Apenas uma história, uma parábola, e não é. A história de Jó é verdadeira, porque fala: havia um homem ali na terra de Uz, que era muito rico, que era muito próximo. Então o termo havia é porque existiu de fato. E quando Jesus começa a narrar essa história daquele rico e daquele mendigo chamado Lázaro, ele começa dizendo assim: havia um homem rico e havia também um homem chamado Lázaro, porque existiu de fato. Agora, quando você encontra Jesus fala assim: e propôs uma parábola dizendo, ou contou uma parábola dizendo, aí sim, Jesus está usando uma parábola, uma história, para exemplificar uma coisa. Então eu quero que você entenda, irmãos. O Senhor tem um propósito grande sobre a tua vida, mas você precisa ter discernimento, tem que buscar o Senhor, tem que pagar o preço. A bênção do Senhor não é de qualquer maneira. Amém? Você possa guardar essa palavra de reflexão sobre o teu coração. Então, não existe, irmão. Morreu sem Jesus, está sem Jesus. Então, que você guarde essa palavra sobre o seu coração. Amém?